Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Vozes da Física. Hoje eu tenho um convidado muito especial, como sempre, e que é um conhecido meu. Vocês todos sabem que aqui eu trago pessoas que vêm da área de física, das mais diversas áreas de atuação. E como eu também sou dessa área, a maioria dos meus convidados são pessoas que eu conheço há muito tempo. Então não vai ser diferente com o nosso convidado de hoje. Primeiro eu vou apresentar ele, depois eu vou dizer de onde ele vem, o que ele faz e como é que eu conheço ele um bocadinho também, né? O nosso convidado chama-se Gabriel. Gabriel é uma pessoa que eu conheço desde 2013, porque ele foi meu colega de faculdade. E então isso quer dizer que ele é formado ou fez a sua licenciatura em meteorologia na Universidade de Eduardo Mondlane. Hoje em dia, o Gabriel vive no Brasil, em São Paulo. Ele é estudante de doutoramento e também trabalha como meteorologista. Ele vai nos explicar o que que ele faz, mas ele trabalha numa empresa, se eu não estou enganada, chamada Tempo OK, que fica em São Paulo. E ele é meteorologista e especialista em inteligência artificial, porque isso está relacionado com o que ele faz na sua pesquisa de doutoramento. Além disso, o Gabriel fez vários treinamentos em várias coisas diferentes, em climatologia, em ensino, né? Acho que é técnicas de ensino, teaching, algo assim. Ele fez isso na Universidade de São Paulo, no Brasil. Ele saiu de Moçambique depois da sua licenciatura e foi fazer um mestrado em ciências atmosféricas na Universidade de São Paulo. E a sua tese de doutoramento o seu projeto, eu vou dizer em inglês primeiro, ele vai tentar nos explicar em português o que é isso, mas é Developing Deep Learning Models to Predict Thunderstorm in South America. Então, ele usa inteligência artificial para prever eventos extremos como trovoadas ou eventos adversos do tempo na América do Sul. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo ao nosso podcast, Gabriel, e muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu vou deixar você se apresentar de novo, né? Falar um pouco sobre ti para os nossos convidados. Tudo bem. Yara, obrigado aí por me convidar. É uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? Sim, eu sou Gabriel, como Yara já disse, estudei na Universidade Eduardo Mondlane, com a Yara, começamos tudo lá do zero, entramos na área da física e amamos a física dessa forma. E atualmente eu estou em São Paulo, como Yara disse, e atuando na área da meteorologia. Obrigada. Olha, Gabriel, eu sempre que trago os meus convidados aqui, de forma breve, eu peço que falem um pouco da sua trajetória antes do ensino superior. Eu vou explicar um pouco por quê. Um dos principais grupos-alvo desse podcast, eu gostaria muito de alcançar jovens que ainda estão na sua fase inicial de formação, né? Ou que ainda estão para ingressar, especialmente em Moçambique, há muita ignorância sobre quem pode ter acesso ao ensino superior. Temos jovens que ainda têm a concepção de que o privilégio de fazer ensino superior é para pessoas bem-sucedidas, abastadas financeiramente, de uma classe financeira média alta. E eu tento desconstruir isso de forma a mostrar que qualquer pessoa vinda de qualquer lugar, querendo, pode ter acesso ao ensino superior. Então, quando cada convidado aqui fala um pouco da sua origem, nós mostramos essa diversidade de pessoas que vêm um pouco por toda parte e mesmo assim podem sonhar grande em fazer uma formação superior e até em ter oportunidades para sair de Moçambique para aperfeiçoar aquilo que vem aprendendo. Então, eu queria aqui, de uma forma assim, não tão longa, trouxesses um resumo das tuas origens, de como é que foi para ti a fase antes da universidade. Tudo bem, Yara. Falar nisso, assim, eu gosto muito, porque a minha história é muito legal. Eu
Eu fico feliz sempre quando eu começo a contar a minha trajetória, né? Mesmo quando a gente estava na UEM, eu não contei isso. É, eu não Muita gente não sei. sabe a minha trajetória. Assim, É, eu nasci em Yamatanda e eu comecei a estudar em Yamatanda mesmo. É, estudei lá o meu ensino básico, médio, em Yamatanda. Só que uma coisa que o meu sonho, quando eu estudava em Yamatanda, a minha família não tinha condições, sabe, de pagar faculdade. E na época, o meu pai, ele é professor. E quando eu estava aqui, concorrendo, quando eu terminei 12ª classe, me deparei com uma situação que aquilo parece que o professor ia matar o meu sonho, sabe? Porque o meu pai, ele não tinha dinheiro para poder pagar eu entrar na faculdade e o professor simplesmente falou: Gabriel, você não vai conseguir entrar na faculdade uma vez que o seu pai, ele está na universidade. Aí quando eu olhei para ele, eu falei: professor, eu vou entrar na UEM, eu vou estudar na universidade, que é a UEM só. Eu não concorri para outra universidade. Assim, eu falei, tudo bem, eu vou escrever um documento pedindo bolsa de estudo. E eu escrevi tudo, o texto lá, e concorri. Quando eu ia escolher os cursos, o meu sonho, desde os meus 10 anos, 15 anos, era de fazer agricultura. Só que quando cheguei na 12ª, eu vi que eu entendia bem a física e a matemática. No geral, eu entendia bem matemática. Desde a primeira classe à 12ª, eu sempre fui um dos melhores alunos de matemática. Eu não tinha problema, assim. Aí a física eu tive que entender muito bem na 12ª, graças a um meu professor, que eu admiro muito, ele ensinou-me bastante para eu poder entender a física. Então, eu procurei saber quais são os cursos que entram física, matemática. E os meus amigos me disseram, Gabriel, existe um curso de nome meteorologia. Eu falei, meteorologia? Onde que eu vou trabalhar nesse curso? Na 12ª, Yara, eu não sabia o que era meteorologia, você acredita? Eu falei, que curso é esse, meteorologia? O pessoal, meteorologia é um curso que você sempre vai trabalhar no aeroporto. Eu falei, no aeroporto? Eu morava em Yamatanda. Yamatanda está a 100 quilômetros da cidade da Beira. Eu comecei a ver avião com 18 anos de idade. 18 anos de idade. uau! Nossa Senhora, significa que tu nunca tinhas ido para o aeroporto antes disso? Exatamente. Uau! Aí eu falei, sério, meteorologia é para eu trabalhar no aeroporto? Eu falei, nossa, que legal, hein? Então eu vou pôr a meteorologia a primeira opção. A segunda opção foi engenharia elétrica. Eu sei que tu tinhas concorrido para engenharia, mas eu não sabia mesmo que meteorologia Sim, tinha sido tua primeira opção. Sabes, quando nós entramos na faculdade, a maioria sim, de nós não tinha concorrido meteorologia como a primeira opção. E surpreendentemente, no episódio anterior, que foi com a Inora, ela também me disse que pôs meteorologia como primeira opção. Fiquei extremamente surpresa, porque realmente em Moçambique. Não é um curso assim muito conhecido. Eu quero tentar imaginar minha matanda naquele tempo. Acho que exatamente. realmente ninguém nem sequer ouvia falar sobre isso. Sim, e era assim, quando aquele professor, porque muitas das vezes a gente acaba escutando os professores falando, você não vai conseguir, uma vez que você não tem dinheiro, seus pais não têm condições para lhe ajudar, a gente acaba freando, sabe? Aquela garra aí de querer alguma coisa na vida. Então, isso eu espero que não aconteça com ninguém, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nenhum valor, mas eu concorri à bolsa, concorri à meteorologia, e saíram o resultado, e era o meu professor colou na escola. Eu não sabia que eu havia aprovado na UEM. Ah, é? O Nem teu tinha professor. celular também.
nem tinha celular, entende? Aí eles disseram, Gabriel, você sabia que foi aprovado na UEM? Eu falei, meu Deus, uau, que legal. Mas então, se tu não tinhas celular, como é que tu conseguiste a informação, né, sobre a bolsa, sobre os procedimentos que precisavas seguir para te inscrever? E, por exemplo, eu, na altura que eu concorri para a universidade, o meu pai estava desempregado, a minha mãe estava com dificuldades financeiras, só que eu não sabia quando é que se concorre para a bolsa. Eu admiti e fui perceber que era tarde, quando eu já quis concorrer para a bolsa, era a altura que estavam a mostrar os resultados dos bolsistas. Então, como é que você teve a informação e como é que você conseguiu se inscrever e pedir a bolsa? Assim, em Yamatanda, muitas pessoas se formaram na UEM, né? Ah, Então, eu acabava perguntando. Muitas pessoas fizeram medicina, algumas pessoas de ecologia, outras pessoas engenharia. Então, eu ia nessas casas pedindo dicas, sabe? A gente falava uau! com o secretário do bairro, dava aquela carta lá que fala que ele é pobre. A gente Uhum, pegava esse documento, ia deixar, anexava com os nossos documentos e submetia na UEM, sabe? uhum. Então, aí a delegação onde tu fizeste os exames de admissão, tiveste que ir para Beira ou fizeste mesmo em Amatanda? Beira, Beira. Ah, ok. Ok, então depois vem a admissão e a preparação para se mudar para Maputo, né? Eu quero saber Sim, como é que foi, desde o sentimento todo, a emoção, as coisas práticas mesmo, né? sim. Logísticas, de você ter que informar a tua família, arrumar as malas, se mudar para um sítio onde você nunca esteve, sozinho e começar a se virar. Tudo bem. Quando eu aprovei na UEM, eu me lembro que eu falei para meu pai, eu aprovei. Ele nem acreditou. Ele tomou um susto. Você aprovou? Eu sei, sim, aprovei. Na única universidade que eu concorri, né? Lógico, eu queria só estudar na UEM, eu não queria outra universidade, Yara. Por quê? Porque eu queria estudar na cidade capital. É incrível. A minha mente, eu não sei como que eu pensava Já naquela estava época. Eu tudo disse, ali. Eu vou fazer meteorologia, vou estudar na capital, vou trabalhar no aeroporto. exatamente, exatamente. Então, quando eu falei com meu pai, eu aprovei. O meu pai me disse simplesmente que não tinha dinheiro para me ajudar, sabe? Para eu viajar. Aí eu liguei para um meu tio que mora no Chimoio e ele enviou 3.000 meticais para eu poder viajar. E aí eu não viajei com mala, eu não tinha essas coisas, entendeu? Eu não tinha mala, eu só peguei uma mochila. Eu viajei com uma mochila. E nós que estudamos, sabe, estudamos juntos todo esse tempo, nunca nem tínhamos falado sobre como foi, mas também porque éramos muitos e vinhamos um pouco de toda parte, Nampula, Cabo Delgado, Exatamente, tinha gente que exatamente. vinha um pouco de toda parte. Então, você Sim. viajou em que mês? As aulas, eu lembro que as aulas começaram em Em fevereiro, fevereiro, eu acho que foi lembro. 9 de fevereiro começaram as aulas, né? Sim, porque eu lembro que eu não fui na primeira semana, porque simplesmente eu estava de férias, eu não sabia que Ah, as matrículas tinham começado e nós tínhamos dias específicos para cada curso. E no dia que eu sim, tinha que fazer, eu simplesmente não estava. E quando eu fiquei a saber, então eu fui fazer na semana seguinte, houve problema de sistema, e eu cheguei e encontrei que vocês já tinham estudado, né? Antes. Então, sim. você foi antes das matrículas, quando foste para Maputo, foste para onde? Eu sei que depois Eu tinha residência. fui, eu fui Tangará, para Tangará. Uhum. Eu saí de Nhamatanda, peguei aquele ônibus. O ônibus que eu peguei, o ônibus, machimbombo, né? Desculpe, Sim. eu costumo, às vezes tem umas palavras que eu vou juntando aqui. Mas eu Palavra do acho que o Brasil. português brasileiro, aliás, o moçambicano está muito familiarizado com o português Ah, que legal, brasileiro, por que causa bom, das que bom. telenovelas. Então, fica à vontade com as expressões que tu usas, Sim, eu acho que dá para perceber. sim. Quando eu viajava, Yara, tenho que frisar essa parte. Eu peguei um ônibus de companhia Cláudia. Esse ônibus é muito, assim, demora muito, Yara, é tipo um trator, sabe? Eu peguei o Machimbombo às 14, aí eu cheguei em Maputo no outro dia, 14 horas.
Oh, uau! Passaste o dia todo na estrada. É que eu paguei um pouco, né? Não paguei só pouco valor. Eu não queria pagar eu não queria passagem cara, assim, sabe? Eu queria Uhum. é, uma chimbombo que poderia me levar até Maputo, sabe? Aí eu cheguei em Maputo. A gente tinha eu tinha uns amigos na UEM, foram lá na junta, pegaram a gente para Tangará. A gente morou lá em Tangará, né? É, Então, logo que tu chegaste, mesmo antes da inscrição, tu já tinhas um documento que mostrava que podia ser recebido na residência. Para quem não sabe, gente, Tangará é uma das residências da UEM que fica mesmo no campus da UEM, perto do salão de minuto desportivo, onde tem o campo de futsal e basquete acadêmica, eu acho. Então, quando nós falamos Tangará, estamos a falar de uma das residências que fica no campus. Sim, então, eu queria saber, na administração do Tangará, já tinham os sim. registros ou você foi com os amigos que já estavam lá? Porque eu sei que tem alguns estudantes que ficavam no Tangará mesmo, sem ter as residências, com seus amigos, já se entravam de forma. Ah, é legal assim, né? Sim. Tem, sim, sim. Tem gente que moram assim. Então, quando a gente chegou lá, a gente tinha um documento falando que a gente tinha uma bolsa. Ah, E ok. eles já pegam na internet, já está tudo. A UEM, essa parte, a UEM, a universidade, é bem organizada nessa parte. Já Ok. sabem que aqui aqui essa cama vai dormir o Gabriel, outras pessoas que têm bolsas. Sempre Ah, assim. Eles são bem organizados, são bem organizados. ah, que bom. Ok, então tu chegaste, Sim, já tinhas a tua residência e tinhas que te registrar à universidade, né? No Museu sim, da História sim, Natural. E tu não conhecias exatamente. Maputo. As mesmas pessoas que te levaram na junta é que te levaram lá para o museu. Ex- exatamente. Hum. Exatamente. São essas pessoas, eram amigos lá em Amatanda. Quanto a essa parte, eu acho é muito legal. O pessoal de Nhamatanda sempre ajuda o conterrâneo, sabe? Uhum. Eu acho que Eu nós acho somos muito bom assim, isso. assim, em geral, em Moçambique, quando, Sim, mesmo não sendo das províncias para a capital, fora do país também, quando tu sais e fora do país, onde tu vais, até outros moçambicanos, eles te ajudam a dar os primeiros passos até você se sentir em casa. Ok, então, Ah, depois. tem uma coisa que eu quero frisar. A minha bolsa, na época, era reduzida. É, a minha bolsa não era completa. Eu fiquei uma. Assim, eu morei no Tangará, só que depois, na época de matrícula, né? A gente foi no registro acadêmico falar com o reitor, a gente queria a bolsa completa, porque eu não tinha condições mesmo. Eu peguei aquela minha mochila, a gente foi lá, era eu mais de uns dois amigos aí de Nhamatanda. A gente foi na reitoria, a gente conversou com segurança, dizemos que queremos conversar com o reitor, porque a gente não tinha bolsa, né? Completa, a gente tinha uma bolsa reduzida. Quando fomos matricular no museu, aí adquirimos já a bolsa completa. Então, vocês conseguiram falar com o reitor? O segurança deixou ou nem precisaram? Não, não, a segurança não deixou, só que tinha um outro responsável, acho que é Ivo, tem um nome aí, eu estou esquecendo, na verdade. Tem um responsável dessa área de bolsa, sabe? Eles tinham bolsa, fizeram uma carta dizendo que tem um jovem de Nhamatanda, estão sem condições, vamos dar a eles bolsa completa. E eu tive essa bolsa completa, Ok, logo no então depois começo. entramos naquela vida da faculdade. Eu gostaria que tu Exatamente. falasses durante a licenciatura. Eu quero que você faça uma referência dos melhores momentos, todos eles, que têm a ver com a parte acadêmica como tal, onde eras bom, onde as coisas que mais marcaram de forma positiva e as coisas que Sim. te marcaram de forma negativa. Eu lembro de um episódio que nós fizemos o exame. Depois do primeiro ano do segundo semestre de magnetismo e eletricidade, tinha uma questão que eu não sabia. Tu estavas à minha frente, eu, Gabriel, eu quase que arrancava teu teste. Eu, Gabriel, traz o teu teste. Senhora, calma, porque o nosso docente estava já controlado. Eu, Gabriel, eu vou arrancar o teu teste, Gabriel. Então, eu quero que tu fales das coisas mais marcantes positivamente
do teu tempo sim. de faculdade e também das maiores dificuldades e dos maiores eventos de superação na tua vida acadêmica, dentro da licenciatura. É, tudo bem, tudo bem. Assim, quando eu entrei na universidade, Yara, deixa eu frisar uma coisa. Quando a gente entra na universidade, quando a gente tira boas notas no ensino médio, lá na escola secundária, né? A gente entra na universidade, eu quero arrasar agora, né? Não é Com o essa ego a ideia? aqui, o ego tá aqui. Sim, eu vou arrasar aqui. Aí eu me deparei com análise matemática. Meu Deus! Aí eu vi aquela matemática, assim, o nosso professor lá, né? É Matusse, né? Yeah, professor Matucci. Exatamente. Aí eu estava vendo aquela matemática ali, vizinhança, aqueles cálculos de vizinhança. Era Ele horrível. gastava, ele gastava, ele escrevia muito, colocava umas condições ali, e a minha cabeça, eu comecei a ter dor de cabeça Eu nos lembro, primeiros dias. eu Nos primeiros lembro o que dias. aconteceu no primeiro teste. O teste de análise matemática foi o nosso primeiro teste de ensino superior. E nós, Exatamente. todos inocentes, à espera de nos entregar os testes, chegamos no dia e os resultados estavam na vitrine. Sim, sim, Tanta negativa, tanta nota vermelha. exatamente, exatamente. Aquelas provas lá, assim, no primeiro momento, era a minha mente mesmo, eu disse, meu Deus, estou na universidade, o negócio aqui não está fácil, não, não vai ser. Eu já comecei a fazer a previsão, dizendo que não vai ser fácil, não. Eu achava de que era bom, estar no ensino médio, tá, tudo ocorreu, tudo bem, mas aqui na universidade a situação é outra. Ou tem que estudar, tem que pegar aquele do vixe, né? E Uhum. tem que resolver aquelas questões ali. E eu comecei a estudar, de facto, mas nos primeiros dias, a minha mente, já passava a ter dor de cabeça, assim, não era uma coisa, era adaptação. Eu acredito que todo mundo, quando entra na universidade, tem um momento de adaptação, né? Uhum. E foi esse momento que foi muito difícil para mim, assim. Uhum. Mas a parte boa é que a gente já se enquadrou no curso e demos gás, né? E demos Como muito diz, gás. como diz em Moçambique. É, É. sim. Ok, Aí, então, sim, pode sim. continuar. E a outra parte também que, assim, foi muito desafiadora foi quando eu perdi minha mãe no segundo semestre do segundo ano. É, Aí foi um negócio, assim, que me derrubou de verdade mesmo. Eu fiquei muito triste. É porque eu conversava muito com minha mãe do que o meu pai, sabe? Aí eu uhum, tinha mais a proximidade com minha mãe, né? uhum, E quando eu escutei aquilo que ela havia acontecido acidente, ela havia perdido a vida e eu fiquei simplesmente triste. Mas, assim, eu tinha bolsa de estudo. Veja a sua situação. A situação aí, Yara, assim, foi um teste que, na verdade, eu deveria superar aquilo. Não tinha outra forma. Um lado eu tinha bolsa de estudo. uhum. Outro lado, a minha mãe havia perdido a vida. Então, a UEM não quer saber o seu É, emocional. é isso. Não tem, Entende? não quer saber qual é a fase emocional que estás a passar. Se tens bolsa, tens que cumprir com as tuas obrigações. Exatamente, exatamente. Eu fiquei 2 meses sem fazer nada. Depois do inteiro, eu fui lá na minha região. Minha mãe faleceu junto com minha irmã, né? Foi acidente de chapa, né? E ela faleceu mais minha irmã. Quando eu voltei para o IEM, eu me lembro que eu fiquei um mês e pouco. Não estudava nada. Eu não fazia revisão, não fazia nada. De repente, Yara, assim, apareceu uma voz dizendo que, cara, se você não estudar, você vai perder bolsa. Você vai perder a bolsa porque você já tinha pedido à tua mãe, não tinha nada que tu podias fazer sobre isso.
por mais que exatamente, ficasses triste, deprimido, não ia mudar exatamente, mais nada. E ainda nada, corrias o risco de perder a tua bolsa também. exatamente. E aí eu comecei a pensar, nossa, esse ano aqui eu posso, há muita probabilidade, já perdi minha mãe, então a bolsa, se eu perder, eu vou perder duas coisas importantes na minha vida. E aí, você acredita que na UIM as minhas altas notas foi naquele semestre? Até quando eu olho o certificado, por exemplo, de cadeiras feita, no segundo semestre do segundo ano tive altas notas. Toda a disciplina que a gente fez foi um negócio que eu não sei explicar também, entende? Foi, Não sei foi explicar. assim. Foi um negócio. Acho que a gente estudava, acho que eu comecei a estudar com raiva, dizendo que não, não posso perder bolsa, sabe? Eu Foste muito consegui minhas forte. energias e aí comecei a estudar. Mas no final do semestre eu fiquei muito feliz, porque aprovei tudo e não tinha problema mais com ninguém. Então, eu fiquei muito feliz. Superei essa parte ali. Eu sei. Então, nós agora vamos falar da tua ida ao Brasil. Então, eu quero que você Sim, nos fale sobre esse momento da tua trajetória, onde a oportunidade do mestrado vem, onde estás a culminar o teu curso, fazes o teste, apanhas a bolsa. Como é que foi todo esse processo? Nos tudo conta. bem. Eu estava na cidade de Chimoio, na casa do meu tio, aí eu recebi telefonema dizendo que, Gabriel, você foi selecionado para fazer parte das pessoas que vão para o Brasil. Aí eu pedi o meu tio passagem, meu tio pagou, porque naquela época Nessa Yara, eu não época, tinha você já dinheiro. tinha terminado as cadeiras, A né? disciplina, isso. E estava já a fazer o Eu estava em projeto, Chimoio, passando as minhas férias. e já estava já a fazer o projeto de fim de curso? Não. Eu pensava em estagiar, sabe? Ah, sim, sim. Eu estava na cidade de Chimoio porque eu estava falando com meu tio para eu poder estagiar no aeroporto. Eu falei no Ah, começo, né, o meu sonho, né? aquele sonho do início do aeroporto. Exatamente. A meteorologia, a minha grande motivação foi o aeroporto. Não tem mais outra coisa que me motivou, né? Assim, eu Uhum. falei com meu tio, penso que o senhor fale com o delegado de meteorologia de Chimoio para eu poder estagiar ali no aeroporto e tal. Só que nesse período aí eu recebi telefonema, né, do professor, alguns colegas do curso de meteorologia, dizendo que, Gabriel, você foi selecionado para você ir estagiar ou passar um tempo para vir aqui no Brasil, né? E eu falei, nossa, que legal. Eu nem sabia, não tinha essa informação, Yara. Eu não Hum, sabia que departamento enviava pessoas para o para São Brasil. Paulo. Não sabia nada, porque eu era uma pessoa com pouca informação, né? Eu não conversava muito com os professores, com colegas, assim, eu não conversava muito. Quando eu vi aquilo, o meu tio pagou para mim passagem, eu fui para a cidade de Maputo. Quando a gente foi lá no departamento, aí tinham dois projetos, tinha aquele da França e de vir aqui no Sim. Brasil, você Tinha lembra, o né? da França, porque eu fiquei no da França, fomos ao Exatamente. franco-moçambicano, fazer francês, tudo pago e tudo mais, sim. Isso. Aí eles me selecionaram, foi eu, acho que a Lucrécia e Januário, né? Sim. Sim, Januário. E passamos, acho que 2 semanas, uma semana, o professor Mavu me chamou a gente de novo, dizendo, não vai ser possível vocês viajarem, fazer intercâmbio no Brasil. Não vai Sim. ser mais possível. Aí eu olhei para mim, Ara, o meu tio já havia pagou para mim passagem de Chimoio para Maputo. Eu não tinha mais dinheiro para voltar, sabe? Oh, verdade. Sim, eu lembro, porque Exatamente. depois o intercâmbio desandou. Aquele seria o nosso último intercâmbio dos 4 meses e que depois, por alguma razão, simplesmente cortou na vossa vez. Exatamente. Eu era uma pessoa que não tinha condições. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer?
E aí o professor Mavu me falou para mim, tem uma possibilidade de você concorrer para o mestrado, só que o Brasil não dá passagem, você tem que procurar, e você tem que ter esse valor de comprar bilhete para você viajar para São Paulo. Eu falei, tudo bem, vou tentar colocar as coisas vez em vez, né? Assim, eu era uma pessoa com muita fé, sabe? Fé mesmo da vida, que eu tenho que fazer minha parte, o resto E o deixa para lá, resto, entende? Deus, o universo, qualquer coisa vai fazer acontecer. Exatamente. Naquela época, eu fiz toda a minha graduação, eu ia na igreja toda, nas segundas, quarta, sexta, sábado, domingo, eu ia na igreja todos os dias. Ok. Nada me atrapalhava de ir na igreja. Eu sempre carregava fé, dizendo que eu acredito que se eu fizer minha parte, assim, Deus vai me abençoar, sabe? Aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer essa prova ali. Até que eu me lembro, conversei com o Januário, eu falei, Januário, vamos fazer essa prova aí. Januário disse, não, Gabriel, não tenho condições, não posso, não Eu tenho lembro dinheiro que o para... Januário era meio incrédulo e ele estava muito obcecado com a ideia de conseguir um emprego de imediato, porque na verdade a Exatamente, situação era apertada para todos nós, não tínhamos dinheiro, éramos muito, exatamente, muito falidos mesmo. exatamente. Aí eu falei, tudo bem, eu agora, o que eu posso fazer agora é me preparar e fazer a prova. Uhum, Aí eu me preparei e eu fui fazer aquela prova lá de matemática, uhum. física, sim. E assim, o que me chamou muita atenção nessa prova, Yara, tem uma redação, sabe? Disseram assim, a questão era assim, para essa prova, né, de mestrado. Qual é o livro que você está lendo? Incrível, incrível. Qual é o livro que você está lendo? Debruce sobre esse livro. Sobre esse livro. Exatamente. Você acredita que eu tinha hábito de não gravar na mente o nome dos autores? É. E estava já a ler algum livro? Eu estava. Estava lendo um livro de um português, da meteorologia mesmo. Até que eu tenho até hoje esse livro. É pequeno mesmo. É um livro pequeno. Explica todos os processos da meteorologia, esse livrinho aí. Eu comprei na rua, não tem um pessoal que vende na rua, Sim, tem na aqueles cidade livros de de Maputo? rua, vendem no museu, ali perto do Exatamente, Instituto Comercial tem uns que ficam ali. Foi ali onde eu exatamente. comprei os primeiros livros, assim, que eu comecei a ter, comprando eu mesma, porque eu tinha livros que eram do meu Sim, pai. Comecei ali, nos livros de rua. sim. E aí, Yara, quando eu vi aquela questão aí, eu perguntei a quem estava controlando a professora lá. Eu falei, professora, o que que significa essa questão? Eu não estou entendendo isso aí. Ela disse, Gabriel, se você está lendo romance, se você está lendo um livro, ou da meteorologia, Qualquer coisa. qualquer livro, qualquer, escreve aqui sobre esse livro. E Yara, eu não lembrava o autor do livro que eu estava lendo. Incrível. Era uma hora de tempo para responder, né, a questão. Assim, eu estava lendo a Bíblia, eu escrevi a Bíblia Sagrada, você acredita? Uau! É porque tu não lembravas nem do título, então acabaste escrevendo Bíblia. Não, eu lembrava do título, só que Uhum. o nome, porque aí vem um nome, aí a questão dizia assim, o livro, escreve o tópico do livro, eu sabia. O Uhum. nome do autor, eu não O sabia. autor, você não sabia. Então acabaste escrevendo Exatamente, Bíblia Sagrada. exatamente. Assim, porque quando você escreve uma redação, você tem que mostrar, é, você não vai escrever uma redação se não tiver um problema, certo? É. Aquilo que você quer tentar desenvolver. Uhum. Então, aí eu queria saber sobre a origem dos ventos, né? A Bíblia fala, né? O homem sabe de onde saem os ventos. Tem uma passagem da Bíblia que fala isso, né? Aí Eu não acredito que você escreveu isso na redação. eu Ah, escrevi Gabriel, isso exatamente é isso. sério. Assim, foi uma discussão legal, Yara. Assim, eu tentava, eu dizia, eu quero entender qual é a origem dos ventos. Mas a meteorologia nos ensina, né, sobre gradiente de pressão, né?
tem uma alta, tem uma baixa, então a circulação tende a sair de alta para De alta baixa, para não é isso que a baixa. gente estudou? É isso. Exatamente. Então, do lado eu escrevi a meteorologia, do outro lado a Bíblia. E aí fiz uma discussão, a conclusão. Meteorologista só analisa o que Deus fez. Acabou o texto. Ah, interessante, gostei. E Ok, aí, e então depois eu fizeste a prova. esperei um mês, saíram o resultado e eu havia aprovado. E nesse tempo que você já tinha acabado cadeiras, ainda tinhas residência no Tangará? Eu tinha, porque eu pedi prorrogação da bolsa. Eu acho que em Yamatanda fui o único que teve bolsa, até prorrogaram a minha bolsa, né? Oh, que bom! E tem razão de dizer que sempre tiveste fé, fazias a tua parte e o resto Deus fazia, Exatamente, o resto é o resto, né? porque o resto sempre foi assim. Eu sei como é que você conseguiu tua passagem para o Brasil e realmente é incrível como as coisas acontecem para ti. É realmente Exatamente. muito incrível. Eu sei como é que foi o processo, mas eu quero que tu conte aqui. É incrível mesmo. Sim. Então, o teu tempo Então, de espera eu foi uma fiquei, semana. exatamente, quando eu tive os resultados que eu havia aprovado, eu falei, e agora? Onde que eu vou ter passagem passagem, né, para comprar bilhete para viajar para São Paulo? E também Quando tu naquela tiveste o época, resultado, tinhas que te apresentar em quanto tempo no Brasil? Tipo, saiu o teu 6 meses resultado. no máximo. Ok. 6 meses no máximo. Os resultados saíram em junho. Foi. No final de junho, acho que foi 30 de junho, assim. Uhum. E eu tinha até dezembro, 15 de dezembro, para me apresentar aqui no Brasil. Ok. Tá bom, então podes Sim. continuar. Então, nessa época aí, eu falei, eu aprovei, não tenho dinheiro para ir, tudo bem. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração e disse, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas a Bíblia diz que o Senhor criou os seus até, né? Gênesis capítulo 1, né? Versículo 1 aí. Eu comecei a mencionar na minha oração. Eu disse, se Deus quiser, eu vou no Brasil. Se não quiser, tudo bem. Eu vou ficar aqui. Uau! Aí tudo bem. Aí eu fiquei algum tempo aí e de repente apareceu no meu quarto um inglês, o Thomas. Ele vinha conversar com outras pessoas aí no quarto. Eram 3 pessoas no quarto. Ele vinha conversar com meu colega do outro lado, né? E quando ele entrou no quarto, começou a conversar. Ele saiu na Universidade de Cambridge. Ele ia fazer intercâmbio na UEM, né? Uhum. Em Moçambique. E quando ele me viu do lado, assim, ele começou a conversar com o amigo e ele falou, tudo bem, me cumprimentou, disse, tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Qual é o seu nome, Gabriel? Ele começou a conversar, disse, nossa, eu gostei muito desse cara, é muito legal esse Gabriel, é muito legal. Ele disse, Gabriel, eu vou vir aqui te ensinar inglês. Ele falou para mim que passaria a me ensinar inglês. Eu disse, tudo bem, eu não vou pagar nada mesmo, você vai É vir aqui isso, não logo tem no meu nada a perder, quarto. conhecimento não Não ocupa tenho nada a lugar. perder. Sim, eu falei, tudo bem, pode vir, sim. Aí ele começou a me explicar em inglês. É incrível o inglês, o horário, quando fala 19 horas, 18h59 está na porta, é incrível. É Isso me chamou muita pontual. atenção. Pontual, pontual. Em Moçambique você já sabe, né? Aham, eu Vamos sei. reunir às 10 horas. As pessoas aparecem desde. É 10h15, 10h20. Sim, ele começou a chegar, assim, combinamos para estudarmos às 19 horas e ele chegava às 18h58, 18h59, faltando um minuto. Eu disse, nossa, ele é pontual, hein? Ele me ensinava inglês e de repente, Yara, eu disse, não, eu vou mostrar a ele os resultados, né? Os teus Eu resultados mostrei do mestrado. exatamente do mestrado. Na conversa, ele me ensinando inglês, eu falei, tem uma coisa que eu te mostrar. Aí eu mostrei o resultado. Aí Uau! ele disse, Gabriel, você aprovou na Universidade de São Paulo. É incrível, eu não sabia o que era a Universidade de São Paulo, Iana. Não Eu sabias não da grandeza da USP? USP
É Não, uma universidade muito grande, assim, mundialmente falando, tem uma reputação, está num ranking muito bom. E o curso de meteorologia feito na USP é nível 7, né? É exatamente. o Nível 7, maior. Se é o nível maior, 7 é o maior nível. Então, o maior nível. é uma universidade, é uma oportunidade a não perder. É simples. Exatamente, exatamente. E foi ele que me informou, disse, Gabriel, essa oportunidade você não pode perder, porque a USP é uma grande universidade. E eu nem sabia o que que era a USP, não sabia nada, sabe? Quando ele falava aquilo, eu não entendia nada, porque eu não sabia o que que era a USP. Ele falou assim, e agora? Você tem que ir para o Brasil. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro, não tenho passagem, não tenho nada. Ele disse, Gabriel, amanhã vamos comprar bilhete. Yeah, eu sempre digo, é surpreendente como as coisas acontecem para ti. É milagre. Não tenho o que Exatamente. dizer. A minha trajetória, assim, eu não tenho uma explicação assim, porque eu sempre fui de uma família pobre, entendeu? E eu sempre fiz minha parte. Eu estudei, assim, a minha parte sempre eu faço, mas o resto, onde tem as minhas limitações, quando eu chego nesse nível de limitações, eu falo, Deus, seja feita a sua vontade. Eu não tenho aqui, não tenho condições, Tá, entendeu? então, quando ele disse amanhã vamos comprar a tua passagem, tu já estavas a tratar o visto? Como é que foi? Eu tinha só passaporte, eu não tinha visto, não tinha nada, não tinha nada, porque não tinha dinheiro para entregar aqueles US$ 100 na Embaixada do Brasil. Foi ele que pagou tudo, Yara, pagou tudo. Uau! E tu saíste de Moçambique só com uma passagem de ida para o Brasil para estudar e depois Deus é que sabe o que vai acontecer e pronto. Exatamente, eu tinha bolsa aqui, né? Sim, e eu lembro que a tua passagem foi barata, além de ter aparecido uma pessoa para pagar, vocês não Foi pagaram o barato. que normalmente paga-se para uma passagem de Maputo para São Paulo. Exatamente, pagamos 20 mil, acho, foi 20 mil Eu meticais, lembro que né? foi 24 mil meticais, pelo que tu nos contaste, Exatamente, mas é isso viajar para mesmo. o Brasil tem custado por volta de 60 mil meticais. Exatamente, é E isso vocês mesmo. foram encontrar uma passagem a 24 mil meticais. Sim, E sim. ainda foram pagar na Embaixada do Brasil os custos do visto e tal. Sim. Sim, foi ele que pagou tudo. Ele pagou tudo. Tem aquela vacina contra a febre amarela, não sei. Sim, Ele foi que teve que vacinado. pagar. Ele estava 3 mil meticais na época, não sei agora Sim, quanto é isso está. mesmo, dava 3 mil. Ele pagou tudo lá, fomos na embaixada do Brasil. Quem entregou os meus documentos para o pessoal foi ele, o Thomas, o meu amigo. Esse Uau. inglês aí. Sabes que eu, Sim, quando a Lucrência me contou, disse, ah, apareceu uma pessoa que pagou as despesas para o Gabriel. Eu, como assim apareceu? Ela disse assim mesmo, apareceu. E eu sei que tu também tiveste que correr com o trabalho de fim de curso, porque primeiro tu não tinhas pressa, porque não sabias que ias exatamente. precisar de viajar, não, estavas a fazer no teu ritmo. E depois Exatamente. chegou isso tudo, você tinha que correr e o teu supervisor era o doutor Mussa, né? Sim, Sim, eu sei que era sim. o doutor Mussa. Então, ao mesmo tempo, como é que foi? Tu conheceste o Thomas enquanto já estavas a correr com o trabalho ou depois de pagar a passagem tiveste que correr com o trabalho? E conta um pouco sobre o que que tu fizeste para a culminação do teu curso, tema, mais ou menos assim, se ainda lembrares qual foi a essência da tua pesquisa para a Sim. dissertação e como foi a culminação, se foi exame de estado, se foi em dissertação, apresentação pública, como é que foi? Sim, foi uma apresentação pública. Na época, Yara, eu estava devagar sempre. Quando ele comprou passagem, eu não tinha o trabalho. Eu tinha, é que, assim, foi o seguinte, eu tinha um tópico, eu queria fazer previsão, a minha monografia, o tema era sobre tentar prever nevoeiros, em Lixinga, Uhum. criar um modelo para poder prever nevoeiro no aeroporto de Lixinga.
sempre Então, a questão do o meu aeroporto foco, sempre esteve lógico. lá. E interessante que tu já tinhas essa coisa da modelação mesmo antes de passares para a USP, que é onde eu acredito que você foi aprender mesmo modelagem e tal. Sim, Mas o sim. aeroporto, ele sempre esteve Estava na lá. minha mente, estava na minha Ok. mente. Aí, quando eu conversei com o professor Moussa Mustafa, ele falou, Gabriel, isso que você quer criar, isso seria um mestrado, isso aí. Você não vai conseguir, com o pouco tempo que a gente tem, para você apresentar. Então, Gabriel, faça assim. E eu tenho um tema, previsão, é, tentar análise dos impactos da chuva na cidade de Maputo, sabe? É um tópico que ele estava desenvolvendo junto com outros setores Sim, na e época lá. tinha um pouco a ver com urbanização, urbanismo também, né? Isso, No teu trabalho. isso, Ok. sim, sim. E no meu trabalho, o professor Musa Mustafa disse, Gabriel, você pode fazer algo simples do que isso que você quer, de criar um modelo que faz previsão de nevoeiro. Então, eu tenho um tópico que faz de análise dos impactos de chuva na cidade de Maputo. Foi desafiante, porque eu olhava aquela chuva, volume de chuva, né, diária, e eu lia jornal, Yara. Eu lia jornal, o que, que aconteceu naquele dia? Eu, Uau! Uau! que Tu tinhas que bairro ver o volume de inundou? chuva e ver as notícias para poder Exatamente, correlacionar as coisas. exatamente. Onde inundou, os bairros ali na cidade de Maputo, tudo. É uma meteorologia ligado ao impacto. Porque se você fala para as pessoas, amanhã vai chover 50 milímetros, Milímetros. ninguém sabe isso Ninguém, aí. sim, o que é isso? Para mim isso não Vai falar, significa o que nada. é isso? O que está me dizendo exatamente? Eu lembro que a Inora, o projeto que ela tem, ainda tem até hoje, é mais ligado à Sim, agricultura, é descodificar a informação meteorológica para o último consumidor. Porque quando tu dizes 50 milímetros, e aí, o que que tem? O que é isso para exatamente. mim? O que isso muda na Exa minha vida? Isso não. exatamente. Exatamente. Aí você fala para as pessoas, pessoal, amanhã vai ter 20 milímetros. O que é isso? A população vai falar, não estou sabendo o que você está dizendo. Então, o meu trabalho, Yara, era para dizer assim: quando chove, quando dá-se previsão a 20 milímetros, vai inundar bairro tal, 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 tal. É isso que eu fiz na minha Uhum. licenciatura. Exatamente. Eu comecei a mapear, por exemplo, quando caía acima de. Quando o volume de chuva era acima de 50 milímetros, que bairro inundava na cidade de Maputo? E eu comecei a mapear esse bairro. É uma previsão é uma previsão ligada a impacto, entendeu? Sim. É isso Então, que eu tá fiz. bem. Fizeste o Foi trabalho. Quanto tempo? simples. Durante quanto tempo tu fizeste? Porque estavas na correria. Nós te víamos ali no departamento, tu viste cada voltar. Já estavas na correria. Mas, Gabriel, como vai o trabalho? Que tal? Você, tá a andar. Andar, acho que foram 5 meses ou 4 por aí. Uhum. Cinco, Fizeste. no máximo 5 meses que eu escrevi. É, eu acho que é 4 meses e pouquinho. É, Hum. Então, corri com isso, submeteste. E também sim, o departamento já submeti. sabia que tinha que marcar logo, porque tu tinhas que ir. Exatamente. O professor Kefas, o professor Mavumi, nossa, me ajudaram bastante esses professores aí. Porque o Uhum. professor Kefas falou para mim, Gabriel, não existe outra oportunidade igual essa aí. Sai de Moçambique, aqui não tem nada. É, é verdade. Disseram, vai, agarra isso e Vai vai, caminha para embora. frente. Exatamente. O professor Kefas disse, Gabriel, vai embora, aqui não tem nada. E aí submeti o trabalho, marcaram a minha defesa. Eu defendi, acho que numa sexta-feira, e a minha passagem era na outra semana, quarta-feira, né? Fui para Nhamatanda, despedi minha família, cheguei em Maputo, no dia seguinte peguei avião, vim para aqui.
E como é os teus certificados, quem ficou a tratar? Como é que recebeste e tal? O doutor Mavumi, ele pediu para o departamento escrever certificado, dizendo que ele concluiu o curso e eles receberam aqui. Um Uhum. documento que o departamento escreveu, né? Não saiu da reitoria. Então, e o da reitoria foste ter depois? Quem fez para ti? Quem ficou a Depois, tratar? Quem ficou a tratar para o, ti? o BIE, o Bié, né? BIE, ele Uhum. que. O BIE até que não tratou. Eu falei com um pessoal de Moçambique, uns amigos de Nhamatanda, que moravam na Na residência, residência. foram tratar e quem levou o documento, quem levantou o documento, né? Pois, Zacarias É, Bié. Depois ele foi, mandou por foi correio para ti. Alberto Bier, O Alberto, o Bié, ele já estava em exatamente. Moçambique. Não, eu lembro que o É, Alberto, depois do mestrado, voltou e depois foi. Porque eu conheci o Bié depois do mestrado dele, só que ele depois foi de novo. sim, acho que no primeiro ano dele de doutorado, Uhum. ele foi para Moçambique no final, né? Em Foi, sim, dezembro. foi. Então, Sim, eu depois ele falei, que levantou. Então, ele não precisou nem mandar por correio, ele levou o documento de volta para o USP para ti. exatamente, a gente morava junto, né? Na mesma residência. Ah, oh, Ele, ok. não, o Bia é um cara incrível. Bia, eu respeito muito ele. Tudo bem, aí tu chegaste ao Brasil. Tua Sim, chegada, também eu quero que você nos fale já do momento de adaptação a tudo, à universidade, a dinâmica de estudo. Aí, durante o mestrado, como foi? Teu programa foi de 2 anos, tiveste cadeiras no primeiro ano. Como é que foi, né? A adaptação sim. toda, o É, processo todo do teu mestrado. é, essa parte é muito interessante também, porque, assim, Yara, quando você. A nossa meteorologia de Moçambique, né? A nossa meteorologia em Moçambique, ela. Os conteúdos que a gente vê lá, ela é. Assim, eu não posso dizer que é muito superficial, mas existem coisas na meteorologia que a gente não aprendeu no curso, né? Que era suposto que a gente sabesse, né? Então, quando eu cheguei aqui nos primeiros dias, Yara foi lavagem, dizer que como que você fala que é meteorologista enquanto que você não sabe disso? Como? Ajuste, ajuste. Cara, essa é a parte mais difícil que eu acho. Uhum. Ajustar os conhecimentos. Por quê? Sim, Porque se eu te lembrar algumas coisas, sinótica da gente, você lembra que a gente estudava lançamento balístico na sinótica? eu lembro, Então, lembro. isso não se relaciona, não tem nada a ver com sinótica, entende? Uhum. Quando eu cheguei aqui, os professores pensavam de que eu sabia sinótica, entende? Um meteorologista, ele quando vê carta sinótica, ele já tem que saber logo, aqui chove, aqui não Exatamente, ele chove, tem que olhar a carta sinótica e saber fazer a interpretação do tempo pela carta sinótica. exatamente, e representação das forças, Uhum. os vetores, você tem que apresentar tudo aí. Por que aqui não chove? O que acontece? Gradiente de temperatura, vorticidade, o que acontece? As A massas, física da a atmosfera física, como tal, é aí onde você percebe que para poder entender os sistemas de tempo, você tem que entender como a física das massas de ar está a funcionar naquele lugar. exatamente. Ajustes, essa parte foi muito legal, porque eu tive que estudar em dobro. Porque um aluno, uma pessoa formada na USP, quando faz mestrado, parece que é brincadeira. Eu passei por isso também quando fui para a Inglaterra. Eu sentia sempre que eu tinha que estudar a dobrar em Sim, comparação aos que tiveram as suas licenciaturas lá. Porque o nível, para mim, o que bateu mais foi mesmo o nível de programação que eu tinha, que era praticamente zero. E não podia fazer absolutamente nada sem programar. E para todos os outros, aqueles conceitos tão básicos, como é que tu não sabes isso? Então,
É muito desafiador. Exatamente. No primeiro ano, assim, comecei a ter depressão, comecei a ficar depressivo, assim, porque as coisas eram muito tensas. Tem uma disciplina aí que a gente, em Moçambique não tem, é microfísica da precipitação. Como que se forma realmente a Acho chuva? como a gota de água se forma. Como? Me fala o que acontece de baixo até virar uma gotícula, assim, aquela gota que cai, porque tem que vencer a gravidade, certo? Sim, Como? É isso que eu falo sempre, que, cara, a meteorologia ela é muito linda. Se é. você ensinar bem essa meteorologia, eu tive que estudar aqui isso, todo o processo. Em Moçambique a gente não estudou isso, a gente não sabe Sim, disso. nós não Um estudamos esse meteorologista em processo. Moçambique não sabe como se forma chuva, exatamente o que acontece, os processos, o que acontece depois, e até formação de raio, porque isso é um processo. É um processo. Então, eu tive que estudar muito isso, lendo artigos, simulações, o que as pessoas estão fazendo para poder explicar a eletrificação. Isso tudo eu tive que estudar aqui no Brasil. Foi um processo, assim, foi um tempo difícil para mim, porque, assim, era suposto que algumas coisas a gente soubesse, mas o nosso currículo lá não é, assim, eu acho que precisam atualizar, Vamos Gabriel, chegar o aí, porque currículo, eu quero a tua opinião sobre o currículo mesmo de meteorologia lá em Moçambique, sobre o que você acha que tem que ser atualizado, como é que é. A gente chega aí. Ok, beleza, então fizeste as cadeiras e tal, sim. depois. Fiz esse ajuste e, graças a Deus, sempre eu tive altas notas. Eu tirava Sim, e só depois. altas notas. Eu tirava é, 18 a 20 valores, só isso. Aqui é de 0 a 10 no Brasil, É né? de 0 a 10, mas tipo o É, equivalente. E depois tu minhas, tiveste que fazer um trabalho, uma dissertação também. E foi aí onde começaste já a fazer coisas de modelagem e desses thunderstorms in South America que estás a fazer agora. O que é que tu fizeste no teu mestrado? no mestrado, eu só fiz análise dos parâmetros convectivos para previsão, análise dos parâmetros convectivo indicativo à ocorrência de tempestades severas, tempestades elétricas. A minha área, Hum, eu trabalho mais com descargas elétricas. ok. Então, Exatamente. lembras quais são os parâmetros que tu analisaste? E fizeste um Sim, sim. artigo do teu trabalho, sim. Podes mencionar um pouquinho quais foram os parâmetros que analisaste e tal? É, os parâmetros atmosféricos que eu analisei, os parâmetros convectivos, são termos da área, né? São termos É, específicos, assim. fica à Tudo vontade, bem. pode usar os termos específicos. Tem, tem CAPE. O CAPE é a energia convectiva disponível, a energia disponível. É aquela energia que faz com que você saiba que aquela nuvem ali ela vai formar tempestade. Tem Uhum, uma representação ali, é um processo longo, mas o nome é CAPE em inglês. uhum, ok. Sim, CAPE. E tem outros de índices termodinâmicos. Tem uns índices que os americanos desenvolveram, que já isso, os seus valores já indicam, tem a ver com tempestades elétricas. Por exemplo, Uhum, tem os índices convectivos como total, eles começam a olhar umidade no nível de 850 hectopascal. Eles analisam, avaliam umidade em 850, eles avaliam umidade no perfil vertical da atmosfera, sabe? da atmosfera, assim. Exatamente, porque para a gente ter tempestade, a gente tem que ter certeza de que vai ter pelo menos de vapor ou água, né? Na Sim. parcela, a parcela será que tem água? É a primeira condição, a gente tem que saber se tem água. E outra coisa é sobre que faz com que o que faz com que a massa de ar, ou seja, a parcela suba.
movimentos de levantamento, sabe? Sim. Movimentos de levantamento. Então, no meu trabalho, por exemplo, a convecção, divergência, essas coisas, divergência, você tem que saber se no local está tendo convergência, porque para formar uma nuvem aí, ou os processos para formar nuvem ou para ter raio, primeiro você tem que avaliar se está tendo convergência ou não. Ok, Onde e tem tu divergência, não exatamente, vai. são esses parâmetros, são muitos parâmetros que eu E tu analisei. usaste, se fizeste simulações ou usaste dados reais? Para o meu mestrado, usei dados de reanálise. Usei dados de reanálise com os dados de chuva. Eu não usei modelagem, foi uma análise. Por quê? Porque é aquilo que você falou. Nós não sabemos, quando saímos da meteorologia, a gente não sabia como programar, né? A gente não poderia fazer algo monstruoso, dado que a gente não sabe programar, entende? É isso mesmo. Porque Ok. mestrado, exatamente, mestrado tem 2 anos, um ano, disciplina. E um Eu ano fiz pesquisa. 10 disciplinas, 10 ou 9 por aí. Uhum. Isso. Então, eu não sabia programar. Então, eu tive que fazer uma análise para mostrar quais são os limiares desses parâmetros convectivos que se associa com a ocorrência de raio na parte sul e sudeste do Brasil. Foi. Muita física. Gostei, gostei, gostei. E fizeste um artigo do teu trabalho de mestrado? Sim, eu escrevi, submeti, foi no ano passado. Foi. No ano passado, eu tive que submeter esse artigo aí. Mas ainda não publicaram, estão revisando. A gente não pagou nada mesmo. Sim. Atmosphere Research, a gente. É uma revista top, hein? Que eu É. tô. Sim. Mas dentro em breve também vou publicar alguns artigos aí. Por enquanto está na revista, ainda não deram ok para publicação. Vai sair. Vai. Vai sair, tem que sair. Vai. Ok, para nossa audiência, quem ainda é muito iniciante nessa área, é muito importante publicar, porque é aí onde tu comunicas à comunidade sobre o que tu fizeste e sempre que tu publicas o teu trabalho, alguém vai partir do teu trabalho ou vai expandir alguma coisa no seu trabalho. Então, digamos que na comunidade científica comunicamos assim. Tu fazes o teu trabalho no teu canto, mas para que o mundo todo fique a conhecer o que você fez, você publica no jornal e todo mundo vai ter acesso àquele material. Ok, então daí, depois do teu mestrado, foi quando tu apanhaste o teu emprego. O que é que veio primeiro? Quando Primeiro, chegou algum tempo onde tu ficaste perdido e já não sabias, vais ao trabalho só, continuas com o doutoramento, ou sempre soubeste que vais fazer o doutorado assim que terminasses o mestrado, e o que é que veio primeiro? é, depois de mestrado, eu concorri para doutorado. Depois Sim. do mestrado, eu concorri para o doutorado. Eu entrei no doutorado, já estava estudando já estava doutorado. Eu fiz um ano no doutorado. No segundo ano, já adquiri o emprego. O dono da empresa lá, Tempoquê, é uma das maiores empresas, uma das maiores empresas do Brasil. O dono, que é o João, ele foi para a USP e ele queria alguém que entendesse inteligência artificial, e alguns funcionários do instituto lá onde eu estudo indicaram a mim, disseram que chama esse africano, porque Yara, eu também fiz formação de inteligência artificial, sou especialista de formação, fiz 2 anos. Eu, eu vi aqui na tua bio que tu fizeste uma especialização em inteligência artificial. Aí mesmo na Sim, USP, né? É uma exatamente, especialização de quanto tempo? 2 anos, na engenharia, eu estudei na engenharia 2 anos, Ok. sim. Eu fiz essa especialização, porque na minha graduação, quem escolheu o tema foi o professor Musa Mustafa. Uhum. No meu mestrado, quem escolheu o tópico foi a minha orientadora, a professora Maria Assunção.
E no doutorado, Yara, eu falei, eu quero também escolher tópico, por favor. Ah, eu ainda não consegui escolher o tópico. Acho que só pode ser no pós-doc, por enquanto o meu É, eu, supervisor mais é uma que, vez é que disse, assim, é que assim, Yara, quando você chega no nível de doutorado, quando você fala, quando você termina mestrado, você quer iniciar, quer começar a estudar o doutorado, a gente, na minha mente, na época lá, a gente fica, a gente fala, será que, como que vai ser o meu futuro, né? é, Porque se você é doutor, você tem maior possibilidade de ser professor, de ficar na academia e, não, e agora na ter que academia. supervisionar outras pessoas. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, eu tinha esse peso dizendo, eu vou me formar na meteorologia só para ser professor? Não, por favor, eu tenho que pensar numa coisa aqui que pelo menos vai incluir outras coisas, sabe? Uhum. Não sou focado na meteorologia, assim, sou naquela área da meteorologia. Eu disse, não, eu vou escolher um tópico que tem a ver com inteligência artificial. Hum. E, através desse tópico, eu adquiri bolsa para fazer especialização em inteligência artificial. Oh, então foi com bolsa, tu não precisaste gastar Foi com nada. bolsa, porque os meus colegas pagavam por mês mais ou menos de 17 a 20 mil meticais por mês. Sim. E eu tive bolsa, porque o meu instituto escreveu uma carta dizendo dão bolsa a Gabriel porque ele está desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial para o seu doutorado. E aí Uhum. comecei a estudar lá na engenharia. Então, sim. Então, daí tu fizeste inteligência artificial e o pessoal do Tempo OK veio e tu foste, fizeste a entrevista e entraste. Exatamente, mas o dono da empresa, ele foi na universidade e alguns funcionários falaram que fala com o africano aí, contrata ele para trabalhar na sua empresa. Assim, eu não enviei currículo para a empresa, né? Depois me ligaram, né? Falaram que ele queria me entrevistar, o dono da empresa. Disse, Gabriel, amanhã pretendo te... Ele ligou para mim e falou, Gabriel, amanhã pretendo te entrevistar e participei na entrevista e ele disse contratado Uau. Então, o que tu fazes exatamente? O que é que tu fazes aí na na empresa? empresa. Qual é o teu trabalho? Sim. É, eu trabalho na parte de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial para previsão de tempestade severa, rajada, raios e chuva forte. A gente desenvolve modelos. É que modelos de previsão, Yara, eles têm erros também, né? Sim. Tem erros. Então, a IA, eu uso IA para corrigir os erros de modelos, para dizer que sempre que tem esse padrão Esse aqui, padrão. é, tem que se comportar dessa forma. Eu já programo para que os modelos de inteligência artificial possam corrigir a previsão. Uhum. E a empresa para a qual você trabalha, ela vende os produtos para que tipo de setor? Porque eu acredito que vocês produzem essas coisas, mas vocês vendem Sim. o produto da empresa. Para onde é que a empresa como tal vende esses É, produtos? E quais são esses produtos que a empresa vende? sim, na meteorologia, a meteorologia, assim, comparando o Moçambique com o Brasil, é que em Moçambique a gente ainda não tem, muitas pessoas não sabem como que se usa, qual é a importância dos produtos da meteorologia. Aqui no Brasil, muitas pessoas usam os produtos da meteorologia. Primeiro, tem as empresas que vendem energia.
tem umas empresas aqui, muitas empresas que vendem energia. Aqui produz energia eólica, energia hidrelétrica, temos a energia solar. Então, precisam saber, por exemplo, a previsão da irradiância, quais são os locais que, colocando painel solar, pode dar bons resultados, vão gerar mais energia. É um meteorologista que faz esse trabalho, mapear os lugares que colocando painéis solares, pode produzir muita energia. E a gente já faz previsão. Quando o meteorologista fala assim, daqui a dias vai chover muito, então eles ficam sabendo que não vão produzir muita energia. Isso quando a gente olha para painéis solares. Agora, a hidroelétrica, a meteorologia começa a fazer previsão de vazão. Faz previsão, criando modelos de previsão de vazão. Por quê? Porque, imagine, se daqui a 5 meses não vai ter chuva, então eles já vão se preparar para aumentar os preços da energia. Entende? Entendo. Então, vai dar Sim. a essas empresas maior rentabilidade no seu negócio, né? Exatamente. E também tem outras empresas que dependem da previsão de temperatura. Imagine, por exemplo, a energia as empresas que vendem energia. A energia relaciona-se, a energia está relacionada com a temperatura, Yara. Imagine, você faz previsão de temperatura. Vai baixar muito a temperatura. Então, essas empresas já sabem o consumo. Quando a temperatura é alta, muita gente usa ar-condicionado. Logo, gastam mais energia, certo? Uhum. Então, a gente trabalha para essas empresas para poderem saber o que vai acontecer e se aumentam ou diminuem o preço da energia. Acabam tendo mais lucro. Sim, A isso informação da ajuda eles meteorologia a faz com terem. que as empresas tenham mais lucro. Eles maximizam a sua produção de acordo com como vão variar as condições de tempo que influenciam na sua produção. Exatamente, Uhum. exatamente, Ok, exatamente. percebi. Por Mas aí exemplo, no Brasil, sim, 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 pode falar. falando nisso, eu fico pensando em Moçambique, por exemplo. Tem uma coisa tão básica que um meteorologista em Moçambique poderia fazer, tentando só relacionar com Moçambique. Mesmo morando aqui, eu sou moçambicano, né? É. Eu trabalhava muito na agricultura, Yara. Com meus pais, a gente plantava milho, sabe? Plantava milho. A gente sabe, tem época de El Ninho, Laninha, isso tudo, né? Uhum. Só que o pessoal lá, quando chove em dezembro, no começo de dezembro, a gente lança a semente, entende? A gente lança a semente. Se vai dar certo, vai dar errado, a gente não A sabe. gente só A gente só lança. lança, entendeu? Agora, imagine um meteorologista, pelo menos, marcar essa diferença. Falar assim, pessoal, em todos os anos, nós vamos mapear, vamos dizer, essa região, lançamento tem que ser nessa época, nessa época, nessa época. As pessoas de Moçambique vão desperdiçar menos a semente, entende? E o tempo, E vão produzir mais. vão produzir mais. Esse é o projeto que a Inora tem, porque ela agora, o mestrado dela é em agricultura, mas ela tem uma Sim, startup que está a desenvolver com esse objetivo, mais para os produtores, levar a meteorologia para os produtores, para mesmo aqueles que não fazem produção industrial, baseando-se sim. mesmo nas previsões, possam maximizar a sua produção, possam perder menos sementes e a demanda que existe, infelizmente, os serviços públicos que são do Instituto Nacional de Meteorologia, eles não conseguem cobrir com a precisão necessária. Eu vejo que o produto que é disponibilizado pelos serviços públicos é um pouco mais geral para questões urbanas. Acaba servindo um pouco dia a dia, assim, em questões de atividades urbanas, mas com a precisão necessária para questões de produção, não tenho visto muito isso a ser assim, mas
falando sobre isso, sobre custos associados, porque isso é um grande problema que nós temos em Moçambique. Nós não temos um canal de absorção de profissionais de meteorologia, porque o único provedor de produtos de meteorologia é o setor público e nosso país é o que é em termos financeiros, em termos de contratações públicas. O próprio instituto, em termos de recursos ou instalações a nível do país todo, é deficiente. Vamos supor que pessoas da área queiram investir o seu tempo, conhecimento e mínimo de recursos para a criação de serviços que sejam privados. Não é uma coisa fácil, por causa dos custos. É possível fazer, prover esse tipo de serviços 100%, tipo 100% sem dependência de estações físicas, meteorológicas? Você fala aqui no Brasil, ou em relação a Moçambique? Pode usar a experiência do Brasil e falar sobre o Ah, contexto sim. moçambicano. A meteorologia sem estação aí é complicado. Uhum, A gente precisa da estação meteorológica, porque ninguém sabe a quantidade de chuva. Por exemplo, chuva, eu dou chuva. Eu não vou correr para outros parâmetros. Um dos parâmetros mais difíceis, Yara, é chuva. uhum, Não temos, se você não tem uma estação meteorológica para te dizer naquele local caiu ou 10 milímetros, então você não sabe quanto que caiu de chuva lá. Satélite não te dá. Satélite tem um problema sim, de superestimar. sim. Então, a gente precisa de estação meteorológica. Então, aqui no Brasil, esses dados são disponíveis, de graça, entendeu? A diferença? Hum. O setor público, que é o que detém as estações, deixa os dados disponíveis para o uso de qualquer um. Exatamente. Uhum. É o Então, que não acontece em Moçambique. Podíamos, quando nós falamos no episódio anterior com a Inora, ela sugeriu que políticas públicas precisam ser desenhadas por forma não só a ajudar os setores que precisam de produtos mais específicos, como também para ajudar os profissionais dessa área, porque é um curso que existe, é dado numa instituição de ensino superior pública, e existem moçambicanos jovens que investem o seu tempo e vão estudam essa ciência, que é importante, porque o que vem de lá vai ser importante para o desenvolvimento de forma prática. E, em simultâneo, também resolve-se o problema de falta de absorção desse tipo de gente que depois cai em frustração e acaba sempre nos mesmos setores de atuação. Uma das coisas que pode ser proposta por nós, porque essas coisas somos nós que temos que encontrar meios de levar até as Exatamente. pessoas que tomam as decisões. Que uma das coisas que o governo podia fazer por nós é autorizar ou garantir que esses dados das estações que são públicas sejam disponíveis para toda a gente e que não haja uma necessidade de você ter que ir submeter uma carta, ir pedir que haja uma plataforma e que seja obrigação do Serviço Nacional colocar essa informação lá. Fica muito mais Exatamente. fácil desenvolvermos essas startups que nós temos as ideias de fazer. Possivelmente nós podemos já buscar formações específicas, porque sabemos muito bem que depois da licenciatura não é suficiente. Mas eu nunca achei que o problema de moçambicano fosse preguiça. Pode, tendo já essa disponibilidade de informação, aperfeiçoar no conhecimento para fazer essas coisas e resolver uma cadeia de problemas com um tiro só. Exatamente, exatamente. Porque isso aí limita a produção, sabe? A produção, também para os pesquisadores. Se você não tem, não sabe a intensidade do vento, modelo de previsão, ele é um modelo. O que vai corrigir aquilo é dado de É o dado estação. real. Exatamente, dado real. Então, a gente tem que ter esses dados disponíveis. É por isso que o governo precisa fazer isso. Precisa fazer isso. A gente paga imposto, Yara.
Sim, Não pagamos imposto em Moçambique? pagamos. Chapa, tudo está subindo lá. Eu costumo vir aqui, eu não me lembro tá quanto. Na época estava R$ 7 de Magbanini a Chiquelene, não sei. Agora tá. Eu lembro da última vez que fui a Moçambique e te perguntei, acho que paguei 15, mas é verdade, os serviços públicos são o nosso direito ter. É um bem público e Exatamente, pertence a todo moçambicano. exatamente. Agora, essas coisas de dizer, por exemplo, eu escrevi uma carta esses dias aí. Pessoal, peço dados tal. Não, você manda essa sua carta para a secretaria do INAME. Eles já vão estipular o valor. Que valor é que vão estipular? O dinheiro é do governo. Como que Isso. vai Por que pagar que o nós quê? temos que comprar dados? Isso limita muito e é uma situação extremamente frustrante, porque nós temos moçambicanos com conhecimento, Gabriel. Tem algumas pessoas que Sim, saem, que se especializam e que são tão limitadas que acabam desistindo, acabam não querendo voltar, acabam não fazendo nada por nós mesmos, porque as barreiras criadas pelos serviços públicos, pelo nosso governo, são muito grandes e nós não podemos passar por isso, porque mesmo na licenciatura, dissertação simples, monografia, quando fui fazer a minha monografia de licenciatura, eu precisava de dados que de tanto que tiveram que demorar, que demoravam, me faziam ir para... É uma estudante, sem fim lucrativo algum, nada. Dei tantas voltas que eu desisti. Acabei usando dados de sensoriamento remoto do TRIM, quando ainda estava a funcionar, e sim, fui, acredita, eu peguei cada comunicado METAR, tá vendo aquele comunicado da aviação, que tem, sim, porque o METAR é emitido de hora em hora, e eu precisava exatamente. de dados de vento. Você está a ver o que é ter que pegar 8 anos de METAR, de hora em hora. É um trabalho penoso. Então, Você, aqui, você eu Yara, não você usou o quê para... Sofreu muito, hein? Você usou o quê? Você usou Excel, não sei, usei para pegar... Excel usei Excel. Excel e depois no Excel usei o IDL. Naquela altura eu Ok. ainda não sabia aquilo, databases, SQL eu não sabia, né? Então, mas eu Sim, usei Excel. No site que tem um comunicado metar, você no fim do dia pode baixar um documento com todos os metais do dia. sim. Mas Legal, hein? só que tinha uma limitação do IP, do endereço IP do computador. Cada IP tinha um limite diário. Então, o que eu fiz foi para todos os meus amigos, toda a gente que era meu amigo e tinha computador, eu expliquei como baixar aquele documento. Então, Sim. atingia o limite do IP de todos os computadores, de toda a gente que eu conhecia, e eles me enviavam. Eu punha tudo numa página do Excel e usava os computadores todos do DMI, da sala de informática, atingia todos. Eu passei um mês a colher dados, só Nossa, no meu trabalho. E é um trabalho muito penoso. Então, essa falta de acessibilidade de dados dificulta, assim, desde o nível de estudantes, e não é uma coisa aceitável. exatamente. Isso aí não é aceitável, não. Isso aí não é aceitável. É anormal, na verdade. Não é algo normal, não. A gente precisa, a gente precisa incentivar os cientistas a usarem, a trabalharem mais, sabe? O governo não pode colocar limitações Porque o cientista nas ele precisa pessoas. produzir conhecimento, não só por exemplo, vamos supor startups e tudo mais, mas numa vertente mesmo do pesquisador. A universidade é um lugar de pesquisa, nós precisamos de dados para fazer pesquisa e produzir e aumentar o nível da própria universidade em termos de conhecimento produzido. Mas se esse tipo de barreiras existe, já fica extremamente limitante. Mas ok, então vamos Exatamente. passar para o que tu fazes no teu doutoramento. Podes explicar o teu tópico e explicar o que fazes. Estamos perto do Sim. fim. Temos mais uns 10 minutos. Tá. No meu doutorado, eu estou criando um modelo de inteligência artificial, Deep Learning. Eu quero prever as descargas elétricas na América do Sul. Já
No meu mestrado foi no sul e sudeste do Brasil. Estudei só, fiz uma análise dos parâmetros convectivos no sul e sudeste do Brasil. No meu doutorado já ampliei e eu falei que quero criar modelos de inteligência artificial para prever descargas elétricas na América do Sul. E é isso que estou desenvolvendo agora. Mas Sim. em que ano mesmo? Estou terminando. Esse ano termino o doutorado. Opa! Nossa Senhora, o doutorado é muito difícil. Eu estou no segundo ano e já estou É, acabada. Eu estou acabada, depenada completamente. não, É muito. doutor Yara, a pesquisa, eu gosto muito da forma que a USP trabalha com a pesquisa, né? Mestrado você está querendo ser pesquisador, sabe? Você está querendo. Agora no doutorado, nunca tá bom, cara. No doutorado, o assunto é sério mesmo. Exatamente. Ei, não. E você nunca conclui, incrível. Você nunca Ei, conclui. sempre dá Exatamente. para ajustar. Eu estou numa fase em que a primeira parte do projeto agora tem que escrever, né, um artigo para publicar, porque nós costumamos fazer ao longo mesmo do projeto, Ixi, cada Sim. reunião com os meus supervisores, Aí, nem quero falar sobre isso. exatamente. Agora eu esse ano aqui pretendo já finalizar o doutorado e fique sabendo que o doutorado nunca termina, Yara. Faça aquilo que você acha que vai concluir. Por quê? Porque a gente tem umas ideias, a gente quer mostrar muita coisa. Só que doutorado tem 4 anos, É, entende? Quando eu falei com a minha orientadora, quando eu queria fazer doutorado mesmo, eu queria fazer assim, Yara. Eu queria usar física informed. Você já ouviu falar? não. Estado da arte de inteligência artificial, física informed. Uhum, Você, quando cria rede neural, né? uhum, Você coloca as equações, Navier-Stokes, todas aquelas equações dentro uhum. de cada Da rede. camada. Você consegue fazer com que o modelo tenha aquelas informações da física. Uhum, E eu queria usar a física informe de um lado e outro lado modelagem atmosférica e criar um modelo que da inteligência artificial que pega os dados de modelagem, de modelos meteorológicos, uhum, corrija e uhum. me retorna a previsão ideal para aquele local. Especificamente para o local. É Era uma coisa. muito robusto o que querias fazer. Muito robusto. Agora, exatamente, a minha orientadora falou assim: Gabriel, no doutorado, você não vai conseguir juntar essas duas coisas, porque só tem 4 anos. Então, eu não quero que você faça o seu doutorado em 7 anos. O que É você tem que focar, fazer agora? foca numa Isso. coisa. Foca numa coisa, cria um modelo de inteligência artificial, deep learning, e faz a previsão de raio, porque na América do Sul, o Brasil, por exemplo, é um dos lugares que ocorre mais raio no mundo. Hum, O Brasil. O local com mais raio no mundo tem um artigo publicado no ano de 2016 com a professora Raquel aqui na USP. Ela mostra isso. O Brasil é um dos lugares que ocorre mais raio no mundo. Então, criando um modelo de inteligência artificial para prever raio aqui na América do Sul já é É muito importante. muito importante. Então, você não precisava ter que se matar e tentar fazer isso. Ao longo da tua carreira como pesquisador, tu podes continuar já a fazer isso, mas enquanto já terminaste a missão do doutorado, né? Eu acho que Exatamente. foi uma escolha muito inteligente da parte dela. Foi, E eu foi. quero. Ah, sim, eu sempre esqueço de fazer isso. Vocês que estão a assistir, já essa conversa está interessante. E mesmo se não estiver, deixa um like nesse vídeo, comenta e subscreva no meu canal. E também não esqueça de partilhar com o próximo, com os amigos, com os conhecidos e com toda a gente que vocês possam conhecer. E muito obrigada pela vossa audiência. E estamos a chegar no fim. Eu queria deixar. Antes disso, o último tópico, né, antes das considerações finais, é o tópico sobre a estrutura do curso de meteorologia em Moçambique. Eu acho que o único lugar onde tem este curso mesmo é na UEM. O que tu achas?
Como é que tu achas, como é que tu olhas para este curso? Ah, eu conheço pessoas, alguns são nossos colegas, que acham que esse curso não deveria mais ser dado porque é perca de tempo. As pessoas que vão lá estão a perder o seu tempo. Porque a nossa mente, nós, não sei se é algo cultural, muito mais dos africanos. Você cresce, Uhum. estuda para apanhar um emprego. E se formos olhar nesta vertente, realmente com meteorologia, pouco pode ser feito. É muito difícil, é muito frustrante. Você sai da universidade completamente perdido e continua perdido se não conseguir, que nem você conseguiu, pegar uma coisa rapidamente. Eu particularmente acho que é uma formação que é útil, mas precisa de complementar. Você precisa entender que precisa estudar um pouco mais, né? Precisa de uma pós-graduação. É o que eu acho. Então, o que que você acha do estado atual desse curso? Se você também é da opinião de que tem que se encerrar porque está-se a gastar o tempo dos jovens, ou se deve continuar, que tipo de reformas achas que tem que ser feitas? E a própria mentalidade do jovem que entra para esse curso, como você acha que ele tem que se posicionar e pensar desde o início? Uma boa questão, Yara. Por mim mesmo, do jeito que a meteorologia ela está hoje em dia, fechar seria uma opção ideal, sim, ideal, eu acho, porque baseando-se primeiramente nos colegas que estudaram comigo, quase poucas pessoas trabalham, não sei, não conheço ninguém que estudou comigo, acho que, não sei, Yara, você conhece alguém que estudou com a gente que tem emprego na meteorologia em Moçambique? Conheço eu acho que a Mizito está em Gaza, mas é porque a Mizito e Fernanda porque já era trabalhadora do INAM, e a Mizito acho que ele era da Dinâmico. polícia e fez mobilidade, parece. Ah, Parece entendi, que fez entendi. mobilidade, mas Alexandre está a lecionar porque ele depois fez curso militar. Então está na academia Hum, militar, mas porque tudo depois bem, procurou, né, dar um jeito. sim. Mas isso de fechar é a coisa mais fácil que decidiu, fechou, isso é fácil, mas a gente dá para restaurar esse curso aí de meteorologia. Principalmente, eu falo, a gente tem muita disciplina que normalmente o meteorologista não precisa fazer, entende? Eu acho que o nosso currículo precisa ser precisa upgrade, Uhum, precisa de ou um update, upgrade. update, um update por aí, entende? Uhum. Exatamente, update, por exemplo, precisa atualizar, principalmente na programação. Eu falo isso programação por quê? Porque o meteorologista, ele tem que saber ler os dados de satélite. O meteorologista tem que saber analisar os dados, tem que conseguir plotar mapas usando uma programação, por mim. Eu acho que uma disciplina que poderia mudar muita coisa lá, uma das disciplinas é programação. Por quê? Porque quando você ensina programação, você está dizendo ao cara que se você não encontrar trabalho na meteorologia, você pode trabalhar em qualquer lugar. Aqui no É, Brasil mesmo, aqui no Brasil, tem meteorologista que trabalha no banco, Yara. sim. Tem meteorologistas que trabalham no banco, mas o que sabem fazer? Programam bem. Programar. Sim. Exatamente, tem que programar, tem muita disciplina lá, tem que tirar aquela disciplina. Eu me lembro, essa disciplina eletrônica, digital, analógica, a gente fez e se matou muito, aquela principalmente analógica, né? Lembra, né? Que Analógica, a gente se matou muito, a maioria foi você para lembra? recorrência, sofremos pra caramba. Graças a Deus, eu aprovei logo na primeira lá, né? Eu fui para Aquela recorrência, lembras? Não, eu vi aquela pauta, até alguns colegas ficaram muito tristes. Eu aprovei logo na primeira aquela aí. Então, essas disciplinas, Yara, não acrescentam muita coisa. É importante saber, porque a gente sabe de que trabalhas tem sensores na meteorologia, mas eu acho que tem pessoas mesmo que mexem essa parte.
precisam colocar coisas interessantes da meteorologia ali, no lugar dessa disciplina. Tem que colocar coisas que fazem sentido para o nosso curso. Programação, aquela disciplina de dinâmica, sinótica. Você tem que começar a fazer coisas interessantes, você ver o que você está fazendo, Tem que entende? explorar muito bem Exatamente, essas exatamente. disciplinas. Eu lembro-me, é uma disciplina que não fiquei nada satisfeita em fazer. Sinótica 2, até que na Sinótica 1 foi a primeira vez que vimos cartas sinóticas, né? Era a iniciação, foi interessante. Mas na Sinótica 2 não tinha nada a ver com nada, nada fazia sentido. Não sei se tu lembras, mas nos ditavam os apontamentos, nada a ver com nada, completamente abstratos. Eu não fiquei muito satisfeita. Previsão numérica de tempo. Não entendi absolutamente nada do que aconteceu naquele lugar. A gente fez e terminou. A própria meteorologia aeronáutica. Ficamos a estudar tipos de avião, motor de um avião, asa de um avião. Será que temos que estudar roda do avião? Não, a meteorologia não é isso, não. A É, meteorologia, o nosso trabalho é com a atmosfera, entende? sim. Não é O nosso trabalho é com a lançamento. atmosfera. Exatamente, a gente não precisamos saber a matrícula do avião, não precisamos saber muita coisa. Se é A Boeing, gente se é trabalha, Embraer, se a é. gente trabalha a gente trabalha com a atmosfera. O nosso, a minha professora aqui, Yara, falou para mim quando eu entrei no mestrado, ela falou assim, Gabriel, você sabia de que a gente é médico? Só que a gente é médico, o nosso paciente não fala, O nosso sabe, paciente, né? ele age de uma forma Exa- inesperada. Exatamente. O nosso paciente não fala. Então, eu acho que a meteorologia ela precisa ser atualizada. O currículo que a gente tem lá, as disciplinas, precisa atualizar tudo aquilo. Eu acho que dá para tirar muita disciplina que a gente fez, que a gente sofreu batendo direta lá para só aprovar, entende? Mas no fundo, a gente não usou aquilo para nada, entendeu? Então, por mim, o departamento precisa atualizar aquele curso e também olhar para o emprego. Yara, a meteorologia, por exemplo, em Moçambique, você sabia de que a empresa de Coca-Cola, chegando um meteorologista lá, eles produzem vão ganhar muito dinheiro, sabia disso? E como a gente Por quê? vende Porque, essa ideia para as empresas? Como fazemos para exatamente, vender isso para as empresas? exatamente. A empresa de Coca-Cola, eu estou dando esse exemplo porque todo mundo toma Coca-Cola lá, né? Apesar de que Sim. é o cara com dinheiro, né? É o rico. Lá em Yamatanda, eu tomava Coca-Cola dia 25 de junho e dezembro, entendeu? Não, agora toma-se Coca-Cola um pouco com mais frequência. Quando eu cheguei no Brasil, comecei a comprar Coca-Cola todos os dias, né? Sim, mas continua, porque o Então, exemplo que está a dar é muito bom. sim, agora, na Coca-Cola mesmo, aquela empresa, imagine onda de calor. Você conseguir prever onda de calor, você fala para eles, pessoal, a produção tem que dobrar, porque vai fazer muito calor, as pessoas vão tomar muita Coca-Cola, pessoal. E eles, de facto, vão produzir, imagine, vão produzir o dobro. E vendem aquilo, ganham muito dinheiro. Imagina um negócio desse. É incrível a meteorologia, a agricultura. Isso que eu falei lá, por exemplo, na agricultura. Mostrar às pessoas que época tem que lançar semente. Então, o departamento tem que começar a pensar em problema e montar o currículo, não só montar e carregar monte físico que não entende. A meteorologia é uma física prática, é uma física aplicada, entende? É uma Sim. física aplicada a meteorologia. Precisa se procurar pessoas que de facto são meteorologistas, que entendem aquilo para poderem dar em curso, por exemplo, esse Náutica de hoje, é um físico que estava dando lançamento balístico. Para onde a gente vai lançar foguete? A gente vai lançar foguete na meteorologia? Por que a gente estudou aquilo? A gente não vai usar aquilo, entende? Precisam montar um currículo ou atualizar aquilo e olhando para o problema, ajudar as empresas e o meteorologista a ganhar dinheiro. Porque não é possível gastar 4 anos, 5 anos sofrendo no departamento
para só tirar 10 valores do departamento, você tem que sofrer, tem que bater direita de noite para tirar É porque é 10 um curso valores. E muito para no final difícil de de tudo, para acabar no final fazendo. de É um tudo não curso ter muito emprego. difícil de fazer e para depois não ter emprego, e é muito difícil mesmo. Exatamente. E nós Então, também precisamos pensar em estratégias da própria universidade, vender o curso, porque eu vejo nas graduações, alguns departamentos, eles têm memorandos com empresas que oferecem empregos aos melhores estudantes. Mas isso é a universidade que já entra em contato com essas empresas, instituições, vendendo o curso e as habilidades das pessoas formadas nessas áreas para esses lugares, não é? Então, nos programas de graduado, absorvem um e outro desses cursos com a experiência. Então, o departamento tinha que fazer um esforço também. É por isso que eu digo, pensar no problema, colocar as pessoas que realmente entendem daquilo e fazer essa ligação da indústria com a academia, para poder exatamente. ter um programa onde os estudantes, nem que seja por estágio, sejam escoados para esses lugares, e a empresa possa sentir a real diferença que esse profissional vai fazer para a sua empresa, para o seu rendimento, porque a empresa quer fazer dinheiro. Exatamente. Imagine, por exemplo, a UIM começar a criar produto não casting, só para dizer, pessoal, está se aproximando tempestade em Maputo. E ter uma forma de informar aquelas mamanas que vendem na rua, sabe, né? Se preparem que daqui a 2 horas chega a tempestade, então procura um lugar seguro, tal. A meteorologia, o pessoal vai dizer que, nossa, a gente está usando bastante, a gente não está tendo prejuízo. Então, a gente tem que pensar em uma coisa, fazer alguma coisa. Não, não adianta, assim, dizer que, o IEM tem um curso tal, porém não está marcando diferença no mercado. Isso eu acho absurdo, isso aí. Tem que marcar diferença. Porque a conversa está muito boa, mas ela tem que acabar. Então, agora eu vou te deixar fazer as últimas considerações e Sim. encerrar. E eu também vou dizer muito obrigado por ter estado aqui e, sim, Gabriel, últimas considerações. É, dizer assim, para os meteorologistas, né? Eu sempre fico pensando no meu coração, assim, para o meu caso, a minha trajetória ela foi diferente, mas eu vejo pessoas em Moçambique que fizeram a meteorologia e até agora não têm emprego. Isso me deixa muito triste. Eu sou de opinião que essas pessoas fazem outros cursos, por exemplo, estatística, e tentam juntar as ciências. Eu acho que na meteorologia, aquilo que a gente aprendeu, a gente dá para aproveitar algumas coisas ali, não sei em que contexto podem usar, mas às vezes é bom não ignorar tudo o que a gente fez no curso e tentar fazer um curso que possa complementar o seu currículo. O meu caso, eu fiz a inteligência artificial, a especialização para poder deixar o meu currículo um pouquinho interessante, sabe? Porque eu tinha esse problema, eu dizia, eu vou fazer doutorado, onde que eu vou trabalhar? Será que só eu vou trabalhar como pesquisador? Eu não queria isso. Eu não queria me focar numa área, dizer que eu faço o curso só para fazer isso. Não. Eu tenho que estar apto a ir no mercado de emprego, nas indústrias, nas empresas. Na Então, indústria. faça um outro curso, já que a nossa meteorologia atualmente, o currículo, eles não atualizaram, faça outra matéria, ou pode ser estatística. Eu acho que estatística se relaciona muito com a meteorologia, porque você acaba entendendo sobre data science, você acaba aprendendo sobre inteligência artificial, e isso, além da meteorologia, você pode usar em outras áreas. Essa mensagem é especificamente para aquelas pessoas que fizeram o meu curso, que é meteorologia, e que hoje não têm emprego. Eu sugiro que façam isso. Para mim, são palavras do meu coração que eu sempre fico preocupado com os meus colegas. Obrigada, muito obrigada, Gabriel, pela tua presença. Foi um enorme prazer te receber aqui e até a próxima. Nos esbaramos por aí. Eu agradeço muito, estou muito feliz por ter conversado e falar alguma coisa, né? Obrigado pela sua oportunidade. Obrigada, tchau. Tchau.